Olá, meus inscritos abençoados por Deus. Mais uma vez estamos aqui, na presença do Senhor, reunidos em nome de Jesus. E peço a vocês para poderem assim se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, darem um like e também ativar o sininho de notificações para cada vez mais o canal crescer, ficar em ascensão e assim o nome de Deus ser proclamado para todas as pessoas, porque é muito importante esse conteúdo bíblico para que as pessoas possam cada vez mais estar fortalecidas pela fé, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, e precisamos renovar cada dia que passa a nossa fé, crendo num só Deus existente sobre a terra, que tem o poder de curar, de restaurar, de fazer um mover em nossas vidas. E dessa forma nós fazemos diariamente, oramos, jejuamos, Isso é muito importante, a oração juntamente com o jejum, e pedindo a Deus, suplicando a Deus para ter misericórdia de nossas vidas, porque nós não merecemos nada, somos pó da terra e ao pó retornaremos, mas Deus está lá de cima, olhando por nós, nos protegendo, cuidando de nós como a menina dos seus olhos, porque Ele nos tem como um pai que tanto ama o seu filho e dessa forma cuida de grande forma variada, ou seja, em todas as situações. Deus usa diversas formas de amor, de cuidado sobre nós, nos blindando contra o mal, nos ajudando, nos abençoando e nos protegendo. Por isso nós temos que estar cada vez mais nos fortalecendo e crendo nesse Deus poderoso que está lá nos céus, entronizado no seu trono, e Jesus à sua direita, sentado, com os anjos em volta, e logo, logo estará aqui, nos resgatando desse mundo que não tem mais nada de bom, infelizmente, a nos oferecer, não é mesmo? Estamos aqui apenas assim, no estalo de dedos de passagem, e Deus nos promete uma vida melhor. Devemos ter essa esperança, porque tudo que Deus faz, fala, Ele cumpre. Ele se cumpre as suas verdades em nossa vida. Porque Deus não é o homem para que possa estar mentindo nem enganando ninguém, não é mesmo? Porque o homem muitas das vezes peca por esses erros. Deus, Ele é benevolente, é amor e Ele é misericordioso. Então nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dessa forma Ele vai restaurar todas as áreas de nossa vida. E hoje eu trouxe para vocês um texto muito interessante, que é o texto do livro de Marcos, do capítulo 11, dos versículos 12 até o 26. Marcos, capítulo 11, dos versículos 12 ao 26, que tem como tema a figueira seca e a purificação do templo. Leiamos com atenção, por favor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo, pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se faça aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não os perdoardes,
também vosso Pai, que está nos céus, vós não perdoará as vossas ofensas. Então aqui são vários temas interessantes, né? Vários assuntos especiais para serem abordados. O primeiro deles é que Jesus sentiu fome logo assim que adentrou a cidade de Betânia e avistou uma figueira. Só que, infelizmente, a figueira, como não era época de frutos de figueira, de figos, ela estava só as folhas. E o que Jesus fez? Jesus lançou uma maldição sobre ela, que ninguém mais iria comer do fruto dela, porque ela estava sem frutos para lhe oferecer no momento que ele sentia fome. E logo após o que aconteceu, ele adentrou a cidade de Jerusalém e começou a expulsar as pessoas que faziam comércio no templo do pai dele. Ou seja, Jesus não permitiu que as pessoas fizessem da casa do pai, que é uma casa de oração, comércio. Vender a palavra do Senhor não pode vender na casa de Deus. Isso é um vitupério, isso é um pecado muito grande. Não pode se fazer comércio na casa de Deus. E nenhuma outra igreja, não é verdade? Porque infelizmente vocês sabem que hoje em dia existem igrejas que ganham, infelizmente, em cima do nome do Senhor Jesus. Mas, como todos sabem, só Deus é o juiz e ele julgará também a esses. E logo após o que aconteceu, Pedro lembrou-se, da figueira, porque pela manhã passaram por ela e ela estava completamente seca desde as raízes. E Jesus falou que todos que tiverem fé e crer que o Pai realizará um milagre, assim ele receberá este milagre, porque teve fé. A fé move montanhas, como dizem aí fora, né? Então, ou seja, a nossa fé é a chave de tudo. Você tem que ter fé no que você pede a Deus para que Deus realize em sua vida. E a fé também tem que ser acompanhada de obras, ou seja, temos que pregar o nome de Jesus e o reino dele, o evangelho, para todas as pessoas, assim como ele fez quando esteve aqui pela terra. Porque isso daí é uma determinação de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas conheçam o seu nome em todas as nações, ou seja, em todos os lugares do mundo. Não só no Brasil, como em lugares também internacionais, seja de que forma for. Qualquer meio de comunicação ou até mesmo pessoalmente, se tiverem oportunidades para isso. Então nós devemos entender o seguinte, que Deus, quando Ele fala, Ele simplesmente cumpre o que fala. Deus promete e faz e realiza. Então, quando nós pedimos alguma coisa de coração e pureza de alma, Deus nos abençoará. Ele nos dará, porque Ele está vendo que o nosso coração está sendo puro, que nós estamos sendo sinceros. Então, o que nós devemos fazer? Quando pedimos algo a Deus, peçamos com sinceridade, com amor, com verdade. Aí, Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, ali está um servo fiel. Ou seja, uma pessoa que realmente está orando de coração e puramente. A sua alma está pedindo de coração puro para Deus realizar aquela bênção, aquele pedido. Sempre quando formos pedir algo a Deus, meus irmãos, devemos pedir de forma especial, com toda a reverência. Porque Deus merece toda a nossa reverência, todas as honras e glórias. Não devemos pedir de qualquer maneira. Até para orar nós devemos saber. Ou seja, devemos pedir com sabedoria. Usar as palavras certas, porque Deus lá de cima está analisando tudo isso. E Ele está vendo que nós realmente pedimos. Se for do agrado dEle, Ele nos dará. Agora, se for para afastar-nos da presença dEle, com certeza Ele não irá atender o nosso pedido. É tudo da vontade de Deus, não da nossa vontade. Porque muitas das vezes nós pedimos alguma coisa que não vai abençoar o reino de Deus. Então Deus não vai escutar. Deus simplesmente não vai realizar. Mas se for da vontade dele, aí sim, esse pedido será realizado. O milagre será atendido. Então vamos ter sabedoria até nisso. Na hora de pedirmos em oração, nos prostarmos diante de Deus, pedimos com fé, com sabedoria, com cautela, sabemos usar as palavras para conversar com Deus.
mas no secreto do seu quarto, sem a presença de ninguém. É você e Deus, em particular, porque Deus gosta disso. Deus gosta de um particular com cada um de seus filhos. É muito importante isso. E sempre que você fizer a oração, é muito importante também você fazer um jejum, um sacrifício para Deus, porque aí sim você afastará. Muitas castas de demônios só são afastadas dessa forma, com jejum e oração. Vocês podem ter a certeza disso. E aqui mais uma vez Jesus deixou um grande exemplo, não é mesmo? Que na casa do Pai não se pode fazer comércio, como muitas igrejas aí infelizmente estão fazendo. Infelizmente isso é uma realidade. Estão fazendo a casa de oração de comércio. Mas Deus não aprova esse tipo de comportamento. Vocês viram que lá nos antepassados, né, da gente, Jesus quebrou tudo, porque os cambistas estavam explorando a casa de Deus. É uma casa de oração, de adoração, de invocar a Deus, não de vender coisas. Então temos que ter cautela também com isso. Orar e vigiar no que estamos fazendo, da nossa conduta, os nossos atos. Isso é muito importante. E agora peço a vocês para fazermos a oração em reverência ao nosso Deus poderoso, a oração do Pai Nosso. Oremos, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias, lá em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Amém. Em nome de Jesus. Então essa é a mensagem que deixo para vocês hoje, meus irmãos, abençoados por Deus. Que Deus guarde sua casa, que Deus guarde a sua família, abençoe todos os seus passos e que você seja sempre uma pessoa de fé. Fé inabalável, oração, jejum e realizando obras para Jesus. Pregação do Evangelho, porque é muito importante. E constante oração e vigilância. E amar a Deus em primeiro lugar. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar e você verá o sucesso chegar em sua vida, porque Deus abençoa aquele que o serve de coração e pureza de alma. Um beijo no coração de vocês, porque Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus.